Tá cansado de lidar com ansiedade? Ou quem sabe diminuir a ansiedade ou até mesmo gerenciar a ansiedade? Então fica comigo que eu vou te ensinar a resolver. Olá, tudo bem? Meu nome é Joás Souza, sou terapeuta de TRG e hoje a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade. Especificamente sobre o transtorno da ansiedade. E você pode estar se perguntando: ansiedade, transtorno de ansiedade é tudo a mesma coisa? E eu te asseguro que não é. Mas vamos passar pelos tópicos de hoje? Vamos entender um pouco sobre o que é ansiedade de fato. Vamos entender também quais são os principais sintomas que são quadro dessa ansiedade. Vamos entender como esse tema é abordado. Vamos entender sobre a diferença entre lidar com a ansiedade, diminuir a ansiedade e resolver de fato a ansiedade. Porque isso é o mal do século, o que é uma crise de ansiedade, como interrompê-la e, por fim, como resolver o transtorno da ansiedade. Vamos iniciar com uma pequena definição. Do latim, anxietas, o termo significa aperto, estreitamento, tensão. Na ciência é denominada transtorno ou síndrome de ansiedade. Já na terapia, entende-se literalmente como um conjunto de mensagens de medo sendo aceitas pelo cérebro de maneira consciente ou inconsciente, levando o indivíduo a uma interpretação geralmente errônea e generalizada da causa desse medo. E daí vem uma coisa importante a ser ressaltada. A ansiedade é uma coisa boa, embora não se veja assim normalmente no dia a dia ou em alguma pesquisa que você faça na internet. Mas a ansiedade é necessária para o ser humano. Nós só chegamos até aqui em todos esses anos da timeline da evolução humana, porque temos ansiedade. Mas claro, uma ansiedade no padrão biologicamente aceitável. A nossa ansiedade nos permite ter condições de olhar para o ambiente e descobrir se estamos em segurança ou se estamos em risco. E se estamos em segurança, como agimos, e se estamos em risco, como reagimos a esse risco. Naturalmente, a ansiedade dentro de um padrão normal te permite se proteger e aumentar a expectativa de vida. Desde os antepassados, quando isso era retratado dentro de uma caça, da busca de mantimentos nas árvores, da proteção contra animais ferozes, da sobrevivência, da longevidade, até hoje, quando nós tratamos com obrigações, contas, boletos, compromissos, tudo aquilo que faz a nossa mente precisar de uma agenda, e entre outras coisas. Então, a ansiedade, de maneira geral, é excelente e necessária. Mas, Joás, então, como eu vou tratar algo que é bom? Porque, na verdade, o que vai ser tratado não é a ansiedade, e sim o transtorno dessa ansiedade. E eu já quero chamar a sua atenção para uma coisa importante. Quando eu falo de transtorno, eu estou dizendo de uma rota mudada. Houve uma alteração. Então, o transtorno da ansiedade é nada mais, nada menos do que um quadro fora do que se espera normalmente. E nós vamos ver um pouco mais a fundo, logo mais à frente, detalhes sobre essa mudança de rota. Mas para você entender como isso funciona, é só lembrar que a nossa ansiedade é como se fosse um sistema de duplo chip. Ele pensa o quê? Acordei, estou vivo. Estou bem, em segurança ou estou em risco? Estou em segurança, beleza, vou fazer X coisas. Eu não estou em segurança, eu estou em risco. Eu vou fazer Y coisas. Por quê? Porque eu quero estar em um estado de segurança. Esse duplo chip nos acompanha desde o ventre materno e fica conosco até o dia em que partimos dessa existência. Então, para você entender, isso não é desligável, mas você pode alterá-lo. E essa alteração vai gerar uma série de respostas inerentes a você que nem você mesmo conhece. E é aí que os transtornos de ansiedade começam a ser palpáveis. E só para você entender o principal motor disso, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o ciclo de retroalimentação da adrenalina. Como você sabe, qualquer motor precisa de combustível. E a adrenalina é como se fosse um motorzinho no seu cérebro. Fazendo o que, Joás? Esse motorzinho fica o tempo todo dizendo assim: combustível de adrenalina? O fulano acordou. Quanto geralmente ele precisa de adrenalina para manter o sistema de cuidado dele mesmo ativo? Esse indivíduo está um pouco alterado, ele está precisando de 3 litros de adrenalina. Os valores aqui são meramente didáticos. E aí ele fala: tudo bem, descarrega 3 litros de adrenalina nesse indivíduo que acabou de acordar. E aí o ciclo começa. Você já começa a sua percepção com a realidade alterada, tanto para a proteção quanto para o risco. Então, naturalmente, se qualquer evento nesse dia ativar esse gatilho de risco em você, naturalmente você vai responder a isso de maneira alterada, de maneira transtornada.
Então o que acontece? Esse gatilho acontece logo após o seu coração dispara e fala: algo errado está acontecendo. Eu fui no cérebro e ele me disse que isso não está legal. Embora às vezes esteja, mas como a sua percepção da realidade mudou, está errado. E quando teu coração dispara, ele fala o quê? Pulmão, eu quero mais oxigênio. Daí você começa a respirar mais ofegantemente. Aumenta a quantidade de oxigênio, mas diminui a qualidade da usabilidade desse oxigênio. Naturalmente, suas mãos e pés começam a ficar gelados, você sua frio e percebe uma vasoconstrição. Esse quadro que eu acabei de falar vai te dar aquela sensação de angústia. E esse suor frio e essa falta de se caber na situação vai te dar um descontrole e um desespero. Por quê? Você não está bem e não se sente estando bem. E naturalmente, quando você olha para si mesmo e percebe-se desesperado, o que acontece? A tua mente fala: você não está bem, faz alguma coisa. E é nessa hora que alguns congelam e outros se desesperam e saem correndo, partem para a luta, enfim. Mas essas reações não são racionais, correto? Por quê? Porque a ansiedade não está trabalhando no limite natural, ela está fora do padrão, né? Naturalmente, quando isso acontece, o seu estado de hiperalerta é ativado, ou seja, o seu duplo chip, que nós falamos no começo, começa a olhar para formigas achando que elas são elefantes. Porque tudo é perigoso. E não apenas a capacidade de eu analisar a situação vai me dizer se ela é perigosa ou não. Por quê? Eu não tenho mais racionalidade, eu tenho uma resposta imediata. É algo inerente a mim, mas que eu não consigo controlar. E aí você pode perguntar: Joás, e por que acontece a retroalimentação? Simples, porque quando você está no estado de hiperalerta, após passar por essas fases, o teu corpo fala: 3 litros não são mais suficiente, manda mais adrenalina para esse corpo. E é daí que nós temos um transtorno progressivo, digamos assim, na gravidade dessa ansiedade. E nós vamos continuar agora falando um pouquinho sobre os principais sintomas e você vai perceber o link da retroalimentação da adrenalina com esses sintomas. Veja quais são, e esses são apenas alguns: o apetite desregulado, irritabilidade, problema no sistema digestivo, calafrios, náusea, sudorese, inquietação, insônia, falta de ar, preocupação em excesso, falta de foco, esgotamento mental, tontura, taquicardia, medos irracionais e pensamentos catastróficos. Conseguiu fazer a ligação? Isso provavelmente vai fazer sentido para você agora, porque você olha para esses sintomas e perceber: cara, tudo o que acontece quando um gatilho é ativado me coube em 2, 3 ou 5 ou mais situações dessas de um quadro sintomático. E isso é mais do que o normal. Por quê? Porque não é por acaso que você precisa de adrenalina, não é por acaso que o seu duplo chip da percepção de segurança ou de risco vive o tempo todo buscando mais combustível. É porque você está alimentando combustível. E só um dado interessante para você saber, e talvez seja novo para você também: nós temos neurônios no nosso sistema nervoso entérico, são mais de 100 milhões. E aí pode surgir a dúvida: Joás, o que é um sistema nervoso entérico? É o sistema nervoso que existe dentro do nosso sistema gastrointestinal. E isso foi provado pela ciência recentemente. Outro fato interessante é que nós temos neurônios no sistema cardiovascular. São mais de 40 mil neurônios encontrados no nosso tecido do coração. Sem contar que há entre eles uma rede de neurotransmissores, que faz com que a resposta que saia do cérebro e seja distribuída para o corpo chegue neles muito rapidamente devido a essa rede. Agora, veja comigo o seguinte: se você vai olhar para uma abordagem normal desse problema, naturalmente você vai pensar o seguinte: ansiedade é porque eu estou muito acelerado e eu preciso acalmar o ritmo da minha vida. Mas veja bem, olha como você aborda esse problema. Olha essas palavras: de maneira sintomática, isolada e reversa. E já vamos detalhar um por um. Sintomática porque o fato de você estar acelerado não é o que te dá ansiedade, é uma resposta como efeito de alguma causa. Mas o efeito é algo que a gente só pondera: isso é o resultado de alguma equação, mas não é a equação em si. E aí eu digo mais: isolada e reversa. Por quê? Porque a ansiedade deve ser tratada como se fosse uma árvore. Aqui eu tenho os galhos, os frutos, as folhas, os brotos, e aqui eu tenho a raiz. Essa raiz que está aqui embaixo busca nutrientes e busca toda forma de manter essa estrutura viva no background, onde você não vê.
e o que você percebe são folhas, são frutos, são galhos, são brotos, e pela qualidade dessa parte da equação, você consegue interpretar como está a qualidade do resto. Mas o que você não entende é que, para que isso aconteça, algo aqui embaixo aconteceu. Então, quando você vai tratar de ansiedade, você não começa por aqui, pelo efeito. Você precisa começar pela causa. E é isso que a terapia de reprocessamento generativo trabalha, com a causa e não com o efeito, certo? Por isso que eu disse que ela é reversa e isolada. Porque eu vou tratar o fruto, mas eu tenho folha, eu tenho broto, eu tenho galho, eu tenho casca. Por que eu vou tratar só o fruto? Né? E é reversa porque eu estou começando por aqui, quando aqui só está chegando, mas quem está transmitindo é a raiz, certo? Vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre lidar com a ansiedade e diminuir. Seguindo esse exemplo dessa árvore que é a base de compreensão da ansiedade, lidar com a ansiedade seria podar alguns brotos ou alguns galhos que não estão bem, ou até mesmo às vezes pôr algum remédio nessa parte ou nessa parte da árvore para que ela possa dar resultados melhores. Mas isso é apenas um paliativo. Assim como também diminuir a ansiedade nada mais é do que melhorar o ambiente onde essa árvore está ao redor. Eu vou lidar com tudo aquilo que pode gerar alguma coisa para resultado dessa árvore. Mas mais uma vez, eu estou diminuindo o estresse ao redor, dando fôlego para essa árvore. Mas a raiz continua no mesmo lugar, absorvendo os mesmos nutrientes e vivendo as mesmas causas, dando resultado aos mesmos efeitos. Naturalmente, se eu parar a absorção da raiz, eu mato os efeitos dessa árvore e a minha ansiedade acaba. E é baseado nessa ideia que a gente vai agora tratar um pouco sobre outro aspecto importante, que na verdade é mais conhecimento para você poder entender a parte final desse vídeo. Por que a ansiedade ou o transtorno de ansiedade, como nós aprendemos agora, é o mal do século? Veja só. Então, para você entender, a ansiedade é a doença mental mais comum do mundo, afetando 284 milhões de pessoas. E essa informação é da base Nosso Mundo de 2018, o que é bastante recente. A taxa de mortalidade de pessoas com transtornos mentais é significativamente maior do que a da população em geral, com uma perda mediana de expectativa de vida de 10 anos. E essa fonte é da JAMA Psychiatry de 2015. Joás, mas como assim a taxa de mortalidade? É simples. Pessoas em um grupo onde há qualquer tipo de transtorno mental vivem em média 10 anos a menos do que um grupo que não tem transtornos mentais. E você pode estar se pensando, mas cara, o que o transtorno mental tem a ver com a qualidade de vida que derruba drasticamente essas estatísticas? Naturalmente, quem não tem um bom domínio da sua saúde mental não tem um bom domínio de todo o resto. Tudo em nós flui a partir do cérebro. Mesmo que nós achemos que estamos no controle, muitas das coisas que nós fazemos achando que temos decisões racionais para elas, não são racionais, são inconscientes e irracionais. E muitas vezes apenas um ponderamento de uma outra pessoa fora da nossa realidade pode nos trazer essa clareza de que nós estamos dessa forma, para que a gente possa assim evoluir e melhorar. Então, continuando, estima-se que os transtornos mentais sejam atribuídos a 14% das mortes em todo o mundo, ou aproximadamente 8 milhões de mortes a cada ano. Essa fonte também é da revista JAMA Psychiatry de 2015, que é uma revista norte-americana. E mais uma vez eu ressalto, tudo aquilo que uma pessoa com transtorno, seja transtorno de ansiedade, que é o que estamos tratando, ou qualquer outro transtorno psicoemocional faz, ela não está sendo bem direcionada para o que está fazendo. E por causa disso, nós vemos agravamentos em níveis diferentes das decisões dessas pessoas. Não pense você que porque uma pessoa se suicidou, ela estava feliz anteontem, entristeceu ontem e cometeu suicídio hoje. É o encadeamento de situações que vai forçando o psicoemocional da pessoa até um ponto de ruptura ser quebrado. E quando esse ponto de ruptura é alcançado, ela não responde por si mesma. É onde nós vemos surtos psicóticos, é onde nós vemos pessoas que fazem coisas por sentimentos antagônicos, matar por amor, aprisionar por saudade e coisas muito mais graves do que essas. Então, a saúde emocional, a psicologia como um todo é sim algo de muita importância quando se trata do bem-estar e da qualidade de vida. Por último, eu queria tratar com você sobre a crise de ansiedade, é um ponto focal do nosso vídeo de hoje, para concluirmos. E para você entender o que seria a crise, nós precisamos entender o que é o não crise. A não crise
é uma vida onde a pessoa que tem um transtorno, seja de ansiedade ou qualquer outro transtorno psicológico ou psicoemocional, ela vive uma vida incompleta. Para essa pessoa que está passando por esse problema, por esse sintoma, por essa dificuldade, ela olha para o mundo de maneira diferente. Ela interpreta pessoas, relações e interações de maneiras totalmente diferentes. Por ser assim e não conseguir trazer significado de cada uma dessas coisas, ela consegue mudar a realidade e naturalmente se torna apática, distante, solitária e começa a tomar decisões para a vida dela que não são saudáveis. Começa não sendo saudável para ela e daqui a pouco está afetando todo o ecossistema onde ela está envolvida. Isso acontece na família, no trabalho, no matrimônio, nas relações profissionais, dentro de uma instituição de ensino, fora de uma instituição de ensino, e tudo isso vai começando a ser alterado pelo transtorno que essa pessoa vive. Então, veja bem, aonde entra a crise no qual nós estamos chegando nesse ponto? Num ponto onde ela não consegue gerenciar mais sozinha. E a crise ocorre porque ela não consegue nem pedir socorro, porque se sente envergonhada, se sente retraída por achar que será que eu tenho algum problema? Mas também não consegue parar de viver esse ritual, essa bola de neve, digamos assim, de problemas. E a crise começa a atrapalhar a vida dela como um todo. Ela começa a machucar as pessoas próximas, ela começa a distanciar quem quer essa pessoa bem. Então, a crise, ela é um enigma de enormes quantidades de variáveis, mas no geral a pessoa começa a entrar num modo de autodestruição psicoemocional. Joás, como resolver? Essa é a proposta da terapia de reprocessamento generativo. O que nós vamos fazer é pegar essa árvore que eu acabei de ilustrar para vocês e vamos mitigar o abastecimento dela na raiz. Joás, como funciona na prática? Para você conhecer, você precisa pelo menos começar. Mas em rápidas palavras, o que eu posso te dizer é o que? Nós paramos a alimentação de tudo aquilo que faz mal na raiz da árvore e com poucas sessões você já não tem mais nem folhas, nem brotos, nem frutos, nem galhos problemáticos. Por quê? Porque o que alimentava isso foi cortado na base. Então a terapia de reprocessamento, ela vai meio que pegar o ciclo da adrenalina e vai cortar ele pela raiz. E para a gente concluir com uma dica, se você conhece alguém ou você que está assistindo esse vídeo tem já um nível alto de transtorno de ansiedade, ou às vezes já teve alguma crise de ansiedade por algum gatilho que disparou isso em você e no momento você não soube como reagir, tudo bem, é normal. Eu estou aqui para tentar te ajudar. O que eu posso te dizer a respeito do momento da crise? O que gerou esse gatilho em você é algo inerente à sua realidade, é único, é seu. Mas você pode tratar o que isso gera em você. E rapidamente o que eu quero te pedir é, comece quebrando o ciclo da adrenalina através da respiração. Já houve um grande psicólogo que uma vez disse que respirar o ar é respirar energia. E trazer isso para você vai ser muito útil, porque lembra que a primeira coisa que o coração faz é dizer para o pulmão, quero mais oxigênio? Quando o seu pulmão perde o controle, respondendo à exigência do seu coração, você dá o start. E como é que você faz isso? Eu estou ficando assim, eu estou começando a me sentir fora do controle, acho que eu vou entrar numa crise. Vá para um lugar onde você possa ficar à vontade, um banheiro, uma sala que não está habitada por ninguém, um lugar onde você possa ser você, sem medos, sem reclusão, e nesse lugar respire o mais profundamente que você puder. Se conseguir puxar tudo para o seu diafragma, faça isso e rapidamente comece a contar até 5. Terminou? Respire pelo nariz e expire pela boca e faça esse procedimento 7 vezes. Tente fazer isso mentalmente, contando 7 vezes com as palmas das suas mãos aqui do lado do corpo, ou até mesmo assim, viradas para cima, para que o seu corpo possa entender lá na parte mais irracional e inconsciente dele que você não está pronto para a luta, você está pronto para um cuidado. E naturalmente, após os 7 primeiros ciclos, você vai forçar o teu pulmão a desobedecer o seu coração. E aí você já vai cortar o ciclo da adrenalina e a retroalimentação não vai mais acontecer. Naturalmente, quando isso acontecer, você vai conseguir ativar o seu lado racional e vai começar a ver as coisas mais como elas são. E é aí que você vai conseguir buscar mais autoconhecimento. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito da TRG, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar os meus contatos. Você pode entrar em contato a qualquer momento para tirar dúvidas, para às vezes perguntar alguma coisa que você não entendeu ou não ficou claro aqui.
Semanalmente nós teremos conteúdos que estarão sendo postados aqui para te ajudar a superar esses e outros problemas, outras dificuldades psicoemocionais. E a TRG vai ser uma quebra de paradigmas. Muito recentemente nós estaremos postando aqui no canal também alguns cases de sucesso de pessoas que já passaram pela TRG através do nosso atendimento, e você vai perceber que a TRG é para você. Não só através da cura da ansiedade, mas de muitos outros sintomas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê uma olhada em todas as nossas publicações, nossas postagens, leia o conteúdo. Muitos daqueles conteúdos são testemunhos de pessoas que às vezes estavam em situações iguais que suas e que hoje conseguiram superar esse desafio e ter uma vida muito melhor. É como eu sempre digo para os meus clientes, a vida pode ser muito mais cheia de cor, cheiro e sabor. A gente se vê na próxima.